Vamos entender na prática como é que funciona a leitura de um arquivo CSV com o Python. Eu estou aqui com o PyCharm aberto. Eu criei um projeto chamado Semana 11 e dentro desse projeto eu já coloquei dois arquivos. O primeiro arquivo é o meu arquivo de script, onde eu tenho o meu algoritmo, o meu programa que vai trabalhar, que vai tratar com esse arquivo CSV que eu também já deixei junto na mesma pasta do arquivo de script, e ele contém os dados que eu vou precisar analisar. Dentro do meu programa eu vou carregar os dados de uma empresa a partir do arquivo CSV. Então meu arquivo CSV ele tem dados da Ambev 3 e eu vou carregar esses dados. Para isso eu criei uma função que a gente vai já ver como é que ela funciona. Essa função vai carregar o arquivo e vai me retornar uma variável contendo esses dados. Depois eu quero saber qual foi o maior volume diário negociado e em que data esse volume ocorreu. Eu criei uma função chamada maior volume que recebe os dados da empresa e retorna o volume e a data que eu quero. Depois eu quero saber qual foi o período das datas que estão contidas nesse arquivo. Para isso eu criei duas funções, uma função para pegar o início do período e uma função para pegar o final do período. Eu guardo essas datas e mostro na tela. Por fim, eu quero saber qual foi o preço médio de fechamento dos dados que estão no arquivo. Para isso eu criei a função média de fechamento, eu guardo esse valor e imprimo na tela. Vamos ver agora, fazendo a depuração desse código, como cada uma dessas funções funciona. Para isso, eu venho aqui na minha linha 56 e coloco um breakpoint. Eu vou parar a execução do programa exatamente antes de começar a carregar os dados do meu arquivo CSV. Então, eu vou mandar iniciar agora o debug do meu código. E a execução para exatamente quando eu vou chamar a função carregar com os dados do arquivo CSV que eu quero. Eu vou agora entrar nessa função carregar. Para isso, eu vou dar um step into. Eu entro na minha função e aí eu preciso decidir como é que esses dados serão carregados. Eu preciso de uma estrutura de dados na minha memória principal que eu possa trabalhar esses dados. Para esse caso, eu escolhi trabalhar com uma lista. Então eu vou ter uma lista onde cada uma das linhas vai ser um elemento da minha lista. E cada elemento que eu vou adicionar na minha lista será um dicionário, onde a chave do dicionário é o campo que eu estou armazenando nele. Vamos executar passo a passo e a gente vai entender melhor. Então aqui eu criei a minha variável linhas e agora eu vou abrir o meu arquivo que eu recebi por parâmetro. Como é um arquivo que eu só vou precisar ler e eu já sei que CSV é um arquivo de texto, eu mando abrir esse arquivo no modo de texto para leitura. Agora eu vou descartar a primeira linha do meu arquivo, que é o cabeçalho. Essa primeira linha contém apenas os títulos de cada campo. Ela não me interessa, então eu descarto chamando o método readline do meu manipulador. Perceba que eu vou fazer essa leitura do arquivo, eu vou ler a primeira linha, mas eu não faço nada com ela, não estou armazenando e nem fazendo nenhum outro processamento. Eu simplesmente quero descartar essa linha. Agora que eu descartei a linha do cabeçalho, para todas as outras linhas eu vou fazer um tratamento. Eu vou fazer a leitura dessas linhas do arquivo em disco, guardar em uma variável que eu estou chamando em linha, dentro de um for, e essa variável linha vai conter vários campos. Então a minha linha é isso aqui, é um registro que eu tenho no meu arquivo CSV. Até a primeira vírgula eu tenho a data, depois eu tenho a abertura, o maior valor de alta, o maior valor de baixa e o valor do fechamento e o volume de ações que foi negociada nesse dia. Percebe que no final da linha eu tenho uma quebra de linha e essa quebra nós precisamos remover. Então, para cada uma dessas linhas, eu vou separar cada um desses valores individuais. Eu crio uma variável para cada um dos valores e aí eu digo que essas variáveis vão receber linha.strip
Por que linha.strip? Porque eu preciso remover essa quebra de linha que está no final. O ponto strip ele remove tanto do início como do final caracteres especiais, como quebra de linha ou espaço. Após remover a quebra de linha, eu faço um split. O que é o split? O split ele vai encontrar cada elemento que eu estou quebrando, ou seja, eu quero quebrar essa linha pelo caractere vírgula. Então, cada vírgula que ele encontrar, ele vai dividir a string e vai me retornar uma lista, onde cada um dos elementos vão estar separados. E com essa lista de valores separados, eu posso fazer o desempacotamento nas variáveis que eu quero. Então você percebe agora que eu tenho as minhas variáveis criadas, variável data, abertura, alta, baixa, fechamento e volume. Cada uma contém o respectivo valor que estava no arquivo, mas que todas estão ainda com valor do tipo string. Se nós observarmos mais atentamente a nossa variável data, nós vamos ver que ela também é uma string composta pelo ano, pelo mês e pelo dia. E nós queremos novamente separar essa data em ano, mês e dia. Então nós fazemos novamente o split de data, dessa vez separando pelo hífen nas variáveis ano, mês e dia. Agora eu tenho uma variável ano apenas com valor 2020, eu tenho uma variável mês com valor 10 e eu tenho uma variável chamada de dia com valor 9. Mas todas elas ainda são do tipo string. Agora que eu já capturei todos os dados de uma linha do meu arquivo, eu vou adicionar esses dados à minha lista que está na memória principal. Para isso, eu vou colocar esses valores em um dicionário. Eu faço um append de um dicionário onde a chave é o nome do campo que eu estou armazenando. E o valor que eu capturei do arquivo, mas convertido para um tipo apropriado. Então, o ano eu vou guardar como inteiro. O mês eu guardo como inteiro. Já o valor de abertura eu guardo como um float. O valor de fechamento eu também guardo como um float. Se eu tivesse algum campo que fosse string, eu guardaria como string. Então, dessa forma, eu armazeno na minha variável linhas, que é uma lista, que vai estar na memória principal, os dados que eu estou lendo do meu arquivo. Se eu for executando passo a passo esse algoritmo, você vai perceber que eu estou criando as variáveis com o tipo apropriado e no final eu adiciono a minha lista, que ela vai conter os dados que eu acabei de carregar. Terminada a primeira linha, eu passo agora para a próxima linha e faço exatamente a mesma coisa. Eu separo os campos e eu adiciono na minha lista. Quando eu terminar, eu terei a segunda linha carregada. E eu vou fazer isso para todas as linhas do meu arquivo. No final, todos os dados do meu arquivo CSV estarão carregados nessa variável linhas que é do tipo lista. E eu retorno as linhas que eu fiz o carregamento. Então, pulei a execução agora até a linha 23, onde eu vou retornar esse valor. Quando eu retorno para a minha função main, eu tenho na minha variável abev3 uma lista com todos os registros do meu arquivo carregados. Então eu tenho uma lista com 1818 itens, onde cada item é uma linha do meu arquivo CSV, menos o cabeçalho. Agora que esses dados estão carregados em memória principal, nós podemos começar a fazer alguma análise. E a primeira coisa que está nos sendo pedido é qual foi o maior volume diário negociado e em que data ocorreu. Nós vamos criar essa função maior volume que irá receber nossos dados e irá retornar o volume e a data que ocorreu. Vamos entrar nessa função para ver como é que ela funciona. Nessa função, nós vamos ordenar os dados da nossa empresa pelo volume de negociações. Para fazer isso, nós vamos utilizar a função built-in do Python sorted. Essa função recebe um item que é interável, por exemplo, uma lista. Nossa empresa é uma lista, onde cada item da lista é um dicionário. Você pode ver aqui que empresa é uma lista, delimitada aqui pelo colchete, e cada item da nossa lista é um dicionário, onde cada chave e valor
traz uma informação para nós. Então a função sort, ela recebe essa lista e você precisa informar ainda uma chave de ordenação para essa lista. E no caso, nós queremos ordenar pelo volume. Então para isso você utiliza a função itemGetter, que essa função ela é importada do módulo operator e ela vai te retornar os dados da lista que você está passando ordenados pelo item que você está pedindo. Uma vez que a tua lista está guardada nessa variável ordenado, já classificada pelo campo que você deseja, basta você acessar diretamente aquele valor que você quer. Como essa ordenação é uma ordenação direta, o volume vai ser ordenado do menor para o maior, então o último item da nossa lista será o de maior volume. Então nós vamos acessar da nossa lista ordenado o último índice, que é o índice -1, e nós queremos acessar o dicionário que está nesse item com a chave volume. Esse será o maior volume negociado. E a data que ocorreu essa negociação vai estar em 3 campos, no campo ano, no campo mês e no campo dia. Mas eu não quero passar esses campos separadamente. Então eu crio aqui uma outra função que ela vai me retornar essa data, mas já num formato mais adequado. Então eu vou executar agora mais um passo e vou entrar nessa função formatar data, que vai receber um item da nossa lista, no caso, o último item. A nossa função formatar data, ela cria uma tupla com os meses do ano, e ela obtém da linha que recebeu, separadamente, o dia, o mês e o ano, guardando nas respectivas variáveis. E nos retorna uma string formatada de forma adequada, onde ela vai mostrar o dia, de o mês por extenso, de o ano. E o dia, se o dia for entre 1 e 9, ela vai mostrar com 0 na frente. Então ela vai mostrar o dia com 2 casas, preenchendo com 0 à esquerda, quando esse valor for menor do que 10. Então eu executei um passo, eu criei a minha variável meses, agora eu vou capturar dia, mês e ano, dessa linha que eu recebi por parâmetro, e agora eu retorno a minha string formatada. Volto para a minha função maior volume e já faço o retorno com esse valor. Aqui na minha função main, eu separo os valores volume e a data. E aqui eu tenho a minha data formatada, guardada na variável data, e o meu volume guardado na variável volume. E faço a impressão desses dados na tela. A próxima informação que está sendo solicitada é qual período dos dados contidos no arquivo. Para responder essa pergunta, eu criei 2 funções. Uma que traz o início do período e a outra que traz o final do período. Vamos entrar agora na nossa função que vai nos dizer qual é o início do nosso período, ou seja, qual é a menor data registrada no nosso arquivo. Então eu executei mais um passo e eu entrei agora na minha função período início, recebendo os dados da minha empresa. De forma semelhante à função anterior, essa função também ela vai ordenar os dados da nossa empresa, mas agora ela não vai ordenar simplesmente por um campo, como na questão passada nós ordenamos apenas pelo volume. Mas ela precisa ordenar por 3 campos. Primeiro ela vai ordenar pelo ano, depois ela vai ordenar pelo mês e em seguida ela vai ordenar pelo dia. Pela ordenação desses 3 campos, nós podemos saber qual é a menor data que nós temos no arquivo para fazer o retorno desse valor. Então, uma vez que eu ordeno esses dados por ano, mês e dia, a menor data certamente vai ser o primeiro item da lista. E basta agora que eu retorne essa data formatada, ou seja, eu pego o primeiro item da minha lista que já está ordenada por ano, mês e dia, mando formatar a data chamando a função formata data e retorno esse valor. Então eu vou executar mais um passo para fazer a ordenação. Ele vai me criar uma lista ordenada por ano, mês e dia e eu retorno
o item 0 dessa lista, que será a menor data, formatada de acordo com a minha função formatadata. E eu retorno esse valor para a minha variável início. Então a minha variável início foi criada com uma data formatada. Agora eu quero saber o final do período. Então eu tenho uma outra função que vai me dizer qual é a maior data que eu tenho armazenada nesses dados. Vamos entrar nessa função. Para isso eu vou executar mais um passo. Entrei aqui na minha função período final e você vai perceber que ela é bem semelhante à função anterior que pegava o período inicial. A diferença básica dela é que agora nós estamos ordenando na ordem reversa. Para isso, nós adicionamos mais um parâmetro na nossa função sorted, informando que eu quero os dados na ordem reversa. Se esses dados vão estar agora na ordem reversa, a maior data vai ser a primeira. E eu posso passar essa data para a minha função que faz a formatação de data e retornar o valor desejado. Quando eu voltar para a minha função main, a minha variável final vai ter a data. Quando eu voltar para a minha função main, a variável final vai ter a data que eu encontrei. E eu posso fazer essa impressão dos dados na tela. Vamos agora responder nossa última questão, nossa última pergunta. Qual é o preço médio de fechamento dos dados que estão nesse arquivo? Para isso, eu criei uma função chamada média de fechamento, que ela também recebe os dados do meu arquivo. Vamos entrar nessa função. Para obter cada valor de fechamento, eu estou criando um gerador. Lembra que a minha empresa ela é uma lista. E cada valor dessa lista é um dicionário, que eu acesso os dados desse dicionário por uma chave. Então, para cada valor nos dados da minha empresa, eu pego o valor de fechamento para fazer a soma dele. De posse dessa soma, eu posso dividir pelo comprimento por quantas linhas eu tenho na minha empresa, que eu vou obter a média. Então, dessa forma, eu consigo obter o valor médio de fechamento dos dados que estão na minha empresa. E eu consigo retornar esse valor. Então, eu vou executar mais um passo, vou retornar para a minha função main e eu tenho o valor médio que eu obtive do cálculo da função. E eu mando imprimir esse valor com a formatação que eu desejar. A minha função main termina e o meu bloco principal também encerra, concluindo o meu programa. Se eu executar esse programa de uma única vez, sem fazer passo a passo, eu vou ter aqui a saída de cada uma das perguntas que eu fiz. Primeiro, eu carrego os dados na minha variável ABEV3, depois eu pergunto qual o maior volume diário negociado e a data em que ocorreu, e ele vai me responder nessa linha. Depois eu pergunto qual o período dos dados contidos no arquivo, e ele vai me responder aqui nessa linha. E por fim, eu pergunto qual o preço médio de fechamento, e ele também vai me responder aqui nessa linha. Eu espero que com esse exemplo vocês consigam analisar mais dados que estejam em arquivo CSV e possam responder outras perguntas.